O corpo é como se ele tivesse um limiar. Como se ele tivesse um limiar. Vamos colocar aqui. É como se esse fosse o nível de estresse, de sobrecarga. Vou botar aqui. S de sobrecarga e aqui 0 sobrecarga. Quando eu tenho uma sobrecarga que sobe, chega aqui, acima daqui eu tenho dor, sofrimento. Mas quando eu tenho uma sobrecarga que ele vem, sobe e fica aqui, ou quando sobe, rapidamente você estimula ele a cair, ele não chega num nível que a dor e os desequilíbrios se instalam. E diante disso, no paciente do bruxismo, entenda, a nossa função não é tratar a parte emocional, mas a nossa função é dar essa condição aqui, ó. É dar essa condição de diminuir a chegada dele na zona de limiar capaz de gerar dor, capaz de gerar comprometimento. Então, eu quero que você, como profissional, se torne referência elite da DTM a partir de conceitos e entendimentos como esses, que não é porque o seu paciente vive com o simpático ativado, é porque o seu corpo não está com condição de responder bem a essa sobrecarga. E é exatamente quando o paciente está no bruxismo, e aí o bruxismo 2, que é o bruxismo noturno, o bruxismo 2, o bruxismo noturno, que é quando esse nível ele já está muito alto. O nível do bruxismo noturno ele está alto, o nível do estresse, o nível de sobrecarga, e muito mais do que isso, ele está também com comprometimentos funcionais. E aí eu vou trazer isso para vocês mais para frente. E aí você começa a ver, por exemplo, eu tenho vários pacientes que já tiveram, aliás, vários alunos que já tiveram resultados incríveis com pacientes de bruxismo por entender isso. Por entender essa conexão do paciente com o bruxismo e sua condição neurofisiológica. E não é muito incomum, inclusive com criança, tá? Um dia desse eu postei um relato de um colega que ele fala de uma criança de 2 anos que estava rangendo os dentes e no outro dia do atendimento a mãe liga dizendo que a criança dormiu bem sem ranger os dentes, né? E isso é exatamente por entender o nível de sobrecarga neurofisiológica que o paciente está tendo e como recuperar esse ambiente corporal para que ele não seja sobrecarregado a ponto de gerar sintoma. Muitos de vocês se sentem perdidos na avaliação do paciente do bruxismo, no entendimento do paciente do bruxismo, justamente por não ter o conhecimento que deveria ter, ou não utilizar o conhecimento que deveria utilizar. E aí é que é o segredo, que é o pulo do gato para você, tá? Que é o pulo do gato. O bruxismo não é uma condição mecânica, é uma condição neurofisiológica. Ou você investe em conhecimento, ou você busca conhecimento para se tornar referência, para descobrir a causa verdadeira do sintoma e eliminar já no primeiro atendimento as queixas do paciente, ou você corre um grande risco de o seu paciente com DTM, com bruxismo, não melhorar e ainda voltar pior. Ou você corre um grande risco
de o seu paciente de cervicalgia, de dor de cabeça crônica, chegar até você e você não conseguir solucionar, pensando que é um caso de cervical, pensando que é um caso de cefaleia, e não é.